vicários. Só para razão de nota, a palavra vicária significa substituto ou substituta. Quando nós usamos a expressão a morte vicária de Cristo, nós estamos dizendo a morte substituta de Cristo. Porque o que nós não poderíamos fazer, Cristo fez por nós. E através do ato de justiça de Cristo, ele nos tornou justos. Amém? Continuando. A sexta verdade ou doutrina irrefutável é a doutrina da regeneração. É uma verdade incontestável. Nenhum cristão verdadeiro pode negar essa verdade ensinada por Cristo em João capítulo 3, versículo 1 ao 5 e pelos apóstolos. Como assim? A regeneração, ela traz muita ideia do novo nascimento. E quando eu falo de novo nascimento, eu falo de nova conduta, novo comportamento, novas atitudes assumidas. Ou seja, a regeneração é uma verdade implícita na Bíblia, aonde que, se alguém é nova criatura, o seu comportamento condiz com aquilo que ele fala. E isso tem um termo técnico chamado de regeneração. Uma pessoa regenerada, transformada. Tópico 7, nós temos a doutrina da adoção. Somos, depois de salvos e regenerados, feitos filhos de Deus. João 1, 12 e o versículo 13. Este é o processo da adoção. Romanos 8, 15. Quando Paulo diz que Cristo não nos deu um espírito de medo, mas de adoção, pelo qual podemos clamar Abba Pai. A palavra Abba Pai é uma expressão grega onde Paulo está se referindo a uma criança judia que, quando quer chamar a atenção do seu pai, estende as suas mãozinhas em direção do pai e o chama dizendo Abba Pai, papai, paizinho. Eu costumo dizer que essa expressão mãos erguidas, Cristo, ele interpreta esse gesto, esse ato, como se nós estivéssemos pedindo colo a Deus como uma criança judia. Quando Paulo usou a expressão Abba Pai, ele estava trazendo essa ideia de mãos erguidas aos céus, onde nós podemos clamar Abba Pai, paizinho. Amém? A próxima doutrina irrefutável, ainda na página 1, é a oitava, onde nós temos a doutrina da santificação. A santificação também é outra doutrina bíblica que não se pode negar, ainda que alguns a aumente ou diminui, ensinando doutrinas de homens. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Bom, a questão da santificação é sempre algo polêmico, né, gente? Deixa eu até apagar aqui no meu quadro. Bom, não vai ser possível usar o quadro, mas eu gostaria que vocês anotassem aí e escrevessem as informações que eu estou passando, tá? Hoje nós não estamos usando o nosso quadro porque houve um probleminha e não foi possível, tá? Mas na próxima videoaula eu estarei usando a lousa com as nossas anotações cotidianas. O termo santificação é um termo muito polêmico, né? Porque traz a ideia, e sempre que traz a ideia de justificação, de santificação, me perdoe, surgem as perguntas: até que ponto uma pessoa é santa? Bom, nós somos pecadores, pecamos todos os dias, né? E a santificação, ela nunca é produzida pelo homem. Como assim? Alguém pode justificar dizendo: eu oro, eu jejuo, eu consagro a minha vida, leio a Bíblia. Maravilha, legal. Isso é intimidade.
Claro que a intimidade vai produzir a santificação, mas a santificação nunca é produzida pelo homem, de forma humana. A santificação é produzida pela obediência à palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz a santificação, não o homem que produz a santificação. Nada do que você fizer, nenhuma atividade religiosa vai fazer você ter uma vida santa. Porque eu posso estar em atividade, eu posso estar produzindo para o reino sem ter uma vida santa. E isso, de fato, pode acontecer. A palavra santidade, ela vem de uma palavra hebraica chamada kadosh. K-A-D-O-S-H-I. Kadosh. E a palavra kadosh significa separado, exclusivo. Então, a ideia de santificação é de alguém que está excluso, não excluído, mas excluso, exclusivo, separado para Deus, separado por Deus e para Deus. Esse é o significado da palavra kadosh, que vai dar origem à palavra em português santidade, que por consequência vai gerar a palavra santificação. Aliás, Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 3, quando da transformação, do patamar profético do ministério do profeta Isaías, quando ali ele passa a ter uma intimidade com Deus, na visão de Isaías, ele vê serafins voando acima do trono. E esses serafins, olha que coisa interessante, um olhando para o outro, um virado para o outro, eles voavam acima do trono, cantando Kadosh, 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 Adonai. A palavra Adonai, Senhor. Kadosh, santo. Então eles cantavam, santo, santo, santo é o Senhor, Adonai. E o interessante, o que chama a atenção, é que os serafins cantavam um olhando na face do outro. Interessante, né? A gente, quando começa a ler a Bíblia e você começa a analisar os pormenores, e quando você lê o texto, quando eu li o texto, eu me perguntei, por que um serafim canta Kadosh, 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 Adonai, olhando na face do outro serafim? Interessante, né? Já parou para analisar que quando eu olho nos teus olhos, eu demonstro veracidade, eu demonstro verdade? É muito comum alguém que está sendo confrontado e ele sabe, ou a pessoa sabe que errou, é muito comum as pessoas não conseguirem olhar nos olhos. Quem não consegue olhar nos olhos não transmite verdade, não transmite veracidade. Quando os serafins estão cantando, um de frente com o outro, um olhando para o outro, eu consigo ver que aquela adoração é perfeita, porque a veracidade, a verdade, há olho no olho, e é isso que Cristo ele procura, uma santidade em cada um de nós. Que venhamos aprender como Isaías, que aprendeu a adorar com os serafins. Bom, tópico 9, ainda se tratando de doutrinas irrefutáveis, nós temos a doutrina da existência de Satanás. Satanás ele existe. A prova disso é Apocalipse 20, versículo 2. Ele existe, tem poder sobre a vida do homem ímpio, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 32. Age no homem e na natureza, Marcos capítulo 5. Satanás tem seus agentes espirituais,
que são outros espíritos que operam para fazer o mal, Efésios 6, a partir do versículo 10. Sua missão é tripla: matar, roubar e destruir, João 10, 10. E embora milhares de pessoas tentam negar a sua existência, ele continua sendo o agente principal de todos os flagelos do mundo caído. Bom, eu acabei de ler aqui que Satanás, ele existe e que ele tem poder sobre a vida do homem ímpio. Eu queria que vocês anotassem, vocês alunos, né? Espero que eu não tenha cansado ou que eu não esteja cansando vocês, mas por enquanto vai ser esse o nosso contato e não adianta rir de mim não, hein? Tô vendo. Bom, aqui eu preciso entender que a palavra ímpio não só se refere a descrentes, alguém que não é cristão. Vamos lá, anotem aí o significado da palavra ímpio. A palavra ímpio significa praticante de impiedade, de maldade, de transgressão. Então, quando eu li aqui que Satanás ele existe e atua na vida por intermédio de um homem ímpio, eu não estou me referindo apenas a um descrente. Eu estou falando de alguém que pode estar dentro da igreja e praticando impiedade. Aí nós temos uma ação maligna atuando na vida dessa pessoa. Isso é uma verdade irrefutável. Eu citei exemplos aqui, como de Marcos capítulo 5, a vida daquele endemoniado gadareno. Eu citei aqui a vida daquele filho daquele homem que levou o seu filho para que os discípulos, lá em Mateus 17, expulsassem o demônio da vida daquele moço, né? Mas eu também vejo Ananias e Safira sendo instrumentos de Satanás dentro da igreja. Eu também vejo na Bíblia Nadab e Abiú oferecendo fogo estranho no altar de Deus. Então veja, ímpio não é apenas uma pessoa descrente. Ok? Continuando. Como doutrina bíblica, nós temos a Bíblia. Tópico 10. Que é a palavra de Deus. É o livro mais lido, o mais criticado e também o mais aceito. A Bíblia é a responsável pelas maiores mudanças benéficas pelas quais a humanidade já passou. É a única escritura divinamente inspirada. 2 Timóteo 3,16. E aqui a palavra inspirada significa soprada. A Bíblia, claro, escrita por homens, e aí alguém pode contestar, né, dizendo assim: como que você pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus se ela foi escrita por homens? E você que critica, gostaria que ela fosse escrita por quem? Por um cavalo? Lógico, tem que ser escrita por homem, inspirado ou soprado por Deus. É como se Deus ditasse a sua palavra e um homem, um autor, um humano, com a inspiração divina, escrevesse aquilo que Deus, por intermédio do seu Espírito, estivesse ditando para aquele autor. Então a palavra de Deus ela é inspirada. É o único escrito que tem poder transformador. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 ao 25. Olha que coisa interessante. A palavra Bíblia não existe na Bíblia. Você não vai encontrar o nome Bíblia na Bíblia, a não ser na capa. Na capa você encontra a palavra Bíblia, mas dentro dela você não vai encontrar a palavra Bíblia. Você vai encontrar escrituras, leis de Moisés, a palavra, lei, enfim, outros derivados, mas não a palavra Bíblia. O nome Bíblia vem de um termo chamado de biblos. Biblos significa conjuntos de pequenos livros, amém? Que, na verdade, esse livro aqui não deixa de ser uma biblioteca composto de
66 livros. E por fim, a última doutrina irrefutável, que serve como base de introdução, é a doutrina da salvação. A salvação, ela é eterna, se o salvo permanecer até o fim. Mateus 24, 13. Ela é oferecida a todos os que creem em Jesus Cristo. Marcos 16, versículo 15 e 16. É gratuita e é por meio da fé. Efésios 2, 8. Jesus Cristo é o único que pode proporcionar esta salvação. Claro, algumas religiões, elas divergem acerca da questão da salvação. Outras diz que a salvação, ela não existe. A partir do momento que o homem ou a mulher vier a falecer, o corpo, espírito ou aquilo que vive no homem deixa de existir. Mas nós sabemos que o ser humano, ele é diferente dos animais. Como assim? Quando Deus criou os seres humanos, Deus o criou eterno. O ser humano, ele é eterno. Claro que quando se fala de matéria, essa matéria ela será dissolvida à terra e voltará ao pó, conforme está em Eclesiastes 12, 7. O espírito, que aqui não tem nada a ver com alma, o espírito aqui trata-se de fôlego, de vida. O espírito volta para Deus. Todos os seres humanos, independente da sua religião, se crê em Deus ou não, tem uma partícula de Deus dentro de si, chamada de fôlego de vida. Quando Deus criou o homem, criou o boneco de barro, soprou na sua narina e o homem passou a ser alma vivente. Então, o termo espírito está mais ligado a fôlego de vida do que a alma, ainda que a Bíblia, em determinados textos, use a palavra espírito para se referir à alma, e a palavra alma quando se refere a fôlego. Então, dependendo do contexto em que você estiver lendo, é necessário saber o que é alma, o que é espírito. E a alma, que é a única parte do corpo humano que ela é eterna, né? O corpo, a matéria, ela não é eterna, o espírito volta para Deus, mas a alma, que é o psique, é a consciência humana, ela não deixará de existir após a morte desse corpo. Claro, o destino dessa alma, quem decide é você ainda em vida. As suas escolhas definem o seu destino eterno, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque existem algumas doutrinas heréticas, como a doutrina do purgatório, em que a Igreja Católica Apostólica Romana defende que o purgatório é uma espécie de uma antessala do céu, aonde aquelas almas que não foram tão boas aqui na terra, mediante o pago de uma indulgência da família, essa alma ela vai para o purgatório para ela ser purgada, queimada no fogo, até se purificar para poder daí adiante entrar nos céus. Porém, nós sabemos que Hebreus capítulo 10, versículo 25 e 26 diz que o homem está para morrer uma única vez e não podendo retornar à terra, que após a morte segue-se o seu juízo. Salvação do quê? A gente sempre pergunta-se, né? Sempre há aquelas pessoas que indagam. O que é salvação? Salvação, eu costumo dizer que salvação é livramento. Como assim? A salvação é o livramento de uma eternidade sem Deus. Tente imaginar uma pessoa andando em uma calçada de uma grande avenida e de repente vê um carro desgovernado em direção a ela e esse carro está para atingir essa pessoa. De repente, por algum milagre de Deus, esse carro desgovernado acaba não atingindo essa pessoa. Então o que de fato acontece aqui é, esse homem foi salvo da morte, porque o carro iria acertar ele em cheio, mas ele foi salvo da morte.
livramento. Então, salvação é livramento. Eu estava destinado ao inferno. Cristo foi até a cruz e me livrou do inferno, me dando a garantia ou as garantias da salvação eterna, gozo de paz e de luz no reino dos céus. Claro, baseado nas minhas escolhas aqui na terra. Isso é salvação. Isso é uma doutrina bíblica irrefutável. Então, recapitulando as doutrinas bíblicas irrefutáveis que eu citei até o momento. Deus Pai, 1. 2. Deus Filho, 3. Deus Espírito Santo, 4. Pecado, 5. A justificação, 6. Regeneração, 7. Adoção, 8. Santificação, 9. Satanás ou a sua existência, 10. A veracidade e a infabilidade da Bíblia, e 11. Salvação. São doutrinas básicas irrefutáveis da palavra de Deus. Tópico 2, ainda na página 1. Objetivos primordiais para um cristão. Ao analisarmos as palavras do Senhor Jesus em Lucas, capítulo 6, versículo 62, abre aspas, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino dos céus, fecha aspas. Podemos afirmar que existem alvos a serem alcançados pelos cristãos, e desta forma precisa imbuir-se de todas, vira a página, as suas forças no intuito de atingi-los. Atingir quem? Os nossos alvos. O problema é que aqueles que desviam seus interesses para outros objetivos, como veremos nas próximas lições, estão perdendo sua aptidão para entrar no reino dos céus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, abre aspas, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, fecha aspas. Filipenses 3,14. Bom, dentro disso nós temos, na lição de número 2, algumas tendências doutrinárias. Até aqui nós analisamos algumas doutrinas irrefutáveis. Eu já expliquei que doutrina é uma coisa e costume é outro. Costume pode mudar de acordo com o ambiente, de acordo com a cultura. Mas a doutrina bíblica, ela é imutável, seja onde for. E dentro dessa questão de doutrinas irrefutáveis, nós temos algumas tendências errôneas doutrinárias. E aqui eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2ª carta de Paulo a Timóteo. Por favor, pegue a sua Bíblia aí. 2ª carta a Timóteo, capítulo 4. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. É importante você que está aí sentado no sofá, né? Tomando seu cafezinho, olhando eu dar essa aula, Jesus amado. Importante aí que você pegue a sua Bíblia, manuseie a Bíblia, né? A palavra manusear é literalmente folhar a Bíblia. 2 Timóteo, 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. O texto, palavras de Paulo diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, ou comichão nos ouvidos,
Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Anote bem esse termo fábulas. Versículo 5 para terminar. Tu, porém, Paulo dizendo para Timóteo, sê sóbrio, equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Bom, dentro disso, na página 2, lição de número 2, tendências doutrinárias. Introdução. De acordo com a enciclopédia Histórico, Teologia da Igreja Cristã, o termo seita vem do latim secta, termo derivado do particípio passado de secare. E tanto secta quanto o termo secare, que vai dar origem à palavra em português seita, significa cortar, separar ou de seguir. E tem o sentido de partido, escola, facção. Então, uma seita é um partido, uma facção que se separa, que se isola, fazendo do seu grupo e elaborando ideologias, doutrinas errôneas e fazendo dela a sua regra de fé. Isso é considerado uma seita. W. Martin, fundador do Instituto Cristão de Pesquisas, define seita como, abre aspas, um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. Fecha parênteses. Percebeu o que Paulo disse para Timóteo na segunda epístola, capítulo 4, o texto que nós acabamos de ler? Paulo disse que chegará um dia em que homens terão coceiras no ouvido, ou seja, haverá pessoas trazendo verdades irrefutáveis e eles com comichão no ouvido que é coceira. Não ouvirão as verdades absolutas e formarão grupo de mestres para si, seita, para ali definirem e defenderem, elaborarem as suas ideologias, que são as heresias, e o grupo seita. Então, a seita é aquele partido que se isola e ali elabora suas ideias, suas ideologias, que são na verdade heresias. Eu já expliquei na aula passada que o termo heresia vem do termo grego airesis, que significa ideologias, que significa ensinos errôneos e outras coisas que não compactuam com as verdades das doutrinas bíblicas. Dentro das tendências doutrinárias, como que surge uma seita? Como que essa seita elabora uma heresia? Quais são as causas desses movimentos? Antes de tudo, é preciso saber que esses acontecimentos são proféticos. Como assim? O que Paulo acabou de escrever para Timóteo, capítulo 4, na verdade, é um tom de profecia, porque Paulo está dizendo, haverá dias, ou chegará dias, em que homens terão comichões ou coceiras no ouvidos, para não ouvir as verdades bíblicas, formando o seu grupo, o seu partido, para elaborar as suas fábulas. Aliás, é o que nós estamos vivendo hoje. Se você analisar cada histórico de cada seita, você vai ver que ocorreu que alguém teve uma visão e dessa visão ele montou um grupo de pessoas e a partir daquele grupo de pessoas começou a defender as suas ideias. E isso, na verdade, está acontecendo porque Paulo profetizou. O que Paulo profetizou o que Paulo disse para Timóteo, no capítulo 4 da segunda epístola de Timóteo, é algo profético. É algo que já está acontecendo em nossos dias. São acontecimentos proféticos.
Abre aspas, olha o que Paulo diz: haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E aí, na verdade, é Pedro, né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Enumeremos as causas principais destes desvios doutrinários. Causa número 1. Nós temos por trás de todo esse movimento de grupos que se reúnem para fazer a sua própria interpretação, às vezes errôneas, da palavra de Deus. Nós temos como causa número 1, ação diabólica. Veja o que Paulo diz na segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, parte A. Abre aspas, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então toda ação, todo grupo de pessoas, de falsos mestres, de seitas, que elaboram suas próprias interpretações, que vão contra as doutrinas bíblicas. Causa número 1, nós temos aí uma ação diabólica. O diabo, ele tem por objetivo manter a pessoa presa em uma mentira.